Fala galera, professor Fábio de novo. Acho que vocês não estão mais aguentando me ver essa semana, né? Vão me ver muito ainda. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de ontem, né? Sobre mediação de conflitos. E hoje nós vamos falar sobre outro assunto muito interessante que acaba sendo ligado diretamente também à mediação, que nada mais é do que a negociação. Negociação, gente, assim como a mediação de conflitos, é utilizada em diversas áreas, tá? Nós vamos tratar na negociação dentro da empresa. Mas você sabe que existe negociação dentro da área de compras, existe negociação em vendas, existe negociação em diversas áreas que acabam influenciando aí diretamente também, tá? O que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer esse vídeo, vai ser bem mais curto que ontem, tá? E nós vamos fazer aqui uma atividade, depois, como sempre, eu vou colocar um vídeo, tá? Lembrando que negociação, gente, é um ato, é uma ciência, eu costumo dizer, porque apesar da gente estar estudando voltado para RH, a negociação é importante para o seu dia a dia, né? Em qualquer área da sua vida. Então nós vamos fazer aí umas discussões, né? E isso vai ajudar bastante, não somente na área de recursos humanos, como em outras áreas também. Então eu vou partilhar aqui a minha tela com vocês agora, tá? Então a matéria de hoje ela é negociação, tá? Nós falamos ontem sobre mediação de conflito e hoje é a negociação. O que é negociação? Eu trouxe dois conceitos para vocês aqui, tá? Primeiro, negociação é uma forma de resolução de conflitos em que as partes dialogam diretamente. Ou seja, ao oferecer o serviço de negociação online, terceiros não interferem nas propostas de ambas as partes, somente oferecem meios para que essas propostas sejam levadas para a parte contrária de uma forma mais fácil. Negociação é o processo por meio do qual duas ou mais partes com objetivos diferentes procuram um acordo que satisfaça, podendo ser a relação de compra e venda ou não. Gente, vamos primeiro diferenciar negociação de mediação. Vocês perceberam que na negociação você não tem a figura do mediador? Olha só a diferença. Quando você tem a mediação, você tem as duas partes e aí tem uma pessoa imparcial que acaba conduzindo a suposta negociação, né? Então você tem uma parte A junto com a parte B e uma pessoa que coordena todo o processo de negociação. Isso é a mediação, tá? A negociação já é uma coisa direta, não tem a figura do mediador. Então é uma coisa entre o lado A e o lado B. Lado B, lado A. Parece até música do Racionais. Brincadeira. Como se eu estivesse aqui negociando com vocês. Gente, vamos negociar então aí uma atividade, né? A gente entrega amanhã, por exemplo. Aí, provavelmente vocês vão falar, professor, mas amanhã vai ser difícil, porque a gente tem atividade dos outros professores, ou talvez, sei lá, né, amanhã está muito em cima, o prazo é muito curto, e eu vou começar a dar assim, ó, pessoal, mas eu tenho prazo para entregar, né? Eu preciso fechar a nota de vocês, a gente vai começar a negociar, cada lado vai expor a sua situação, o seu ponto de vista, e aí chega a um denominador comum, mas eu não tenho mediador. Agora, digamos que aqui na nossa negociação tivesse a figura da Ingrid, por exemplo, que é a nossa coordenadora. Ela poderia ser uma mediadora, porque ela consegue enxergar o lado do professor, por ser professora também, mas ela conseguiria enxergar o lado de vocês, porque um dos papéis do coordenador é procurar trazer o melhor para vocês, alunos. Então, ela entraria no meio e aí, sei lá, por exemplo, ela poderia, o professor, dá um prazo maior e eu te dou um prazo maior para fechar a nota, por exemplo, entende? O mediador, ele acaba dando outras alternativas. Quando você tem a negociação propriamente dita, você acaba não enxergando além, né? Porque é uma coisa mais limitada. Eu vou com a minha visão totalmente limitada e você vai com a sua visão totalmente limitada. Eu não tenho uma outra visão além daquilo que eu penso ou que você pensa. Talvez você tendo uma terceira pessoa imparcial no meio consiga ver, por exemplo, uma outra possibilidade, igual o exemplo que eu dei agora. Né? Então, essa é a grande diferença da negociação com a intermediação. Tá?
Então, quando nós falamos sobre negociação, nós temos um termo que é utilizado que é o máquina. O que seria máquina? Melhor alternativa em caso de não acordo. Isso seria máquina. Então, que também é conhecido como maná, tá? É o melhor resultado que pode se obter antes que a outra parte desista da negociação vigente. Então, você chega numa negociação, seja ela qual for, né? E aí a gente acaba trabalhando dessa maneira, só que você vê que o outro lado ele já está quase desistindo da negociação e não vai ter acordo, né? Então, nessa situação, você acaba aplicando aí o máquina, né? Que no caso, você vê que a coisa já está quase encerrando, né? Aí você fala, não, tá bom, deixa. Então fica do jeito que você falou, e aí é a melhor alternativa. Isso é um termo muito conhecido para quem trabalha com negociação, tá, gente? Às vezes a gente acha que essas coisas são totalmente aleatórias aí, mas a máquina ele é muito utilizado. Vamos pensar aí na vocês que são mais jovens, moram com os pais, por exemplo, vocês querem sair no final de semana para dormir na casa da amiga, por exemplo, ou do amigo, né? Então você quer sair para uma festa e quer dormir na casa do amigo. E você começa a abrir uma negociação com seus pais, né? Digamos assim. Só que aí chega um determinado momento que seu pai ou sua mãe vira e fala assim: olha, o negócio é o seguinte. Se você quiser ir para não dormir, não tem problema. Você pode ir para a festa, mas eu quero que você volte para casa. Agora, se você não aceitar isso, você não vai nem para voltar hoje. Provavelmente você vai falar, não, peraí, é melhor eu aceitar ir para a festa e voltar para casa do que não ir simplesmente, né? Então você acaba aplicando o máquina, né? A máquina, que é a melhor alternativa, né? Já que você não conseguiu tudo que você queria para dormir fora, talvez passar o final de semana ou passar o feriado, mas você já conseguiu alguma coisa, né? Então basicamente seria isso, você aplicar máquina, tá? Deixa eu só mudar o slide. Então, quando nós falamos de máquina, nós temos aí 3 passos, tá? Quais são os 3 passos? Primeiro, você vai procurar identificar todos os aspectos que podem ser negociados. Então, voltando à negociação, preço, condições de pagamento, escopo do projeto, qualidade, quantidade, garantias, condições contratuais, espaço físico, localização, equipe. Enfim, tudo que você possa fazer parte do objeto da negociação. Então, digamos que eu tenha uma negociação aberta e acabe falando, não, peraí, eu acho que a questão da quantidade pode ser negociada. Então, eu vou trabalhar em cima da quantidade. Então, eu tenho que ver, numa negociação, o que pode ser negociado, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer presencial, mas eu tinha várias dinâmicas, eu até vou fazer uma com vocês pelo WhatsApp, mas basicamente seria isso, tá? Você escolhe numa negociação aí aquilo que você sabe que pode negociar. Por exemplo, qualidade. Talvez você não consiga negociar, né? Então você nem vai tocar nesse assunto na hora que você estiver discutindo ali com eles. Agora, se você tiver, por exemplo, com quantidade, talvez você mexer na garantia, né? Aí você começa a trabalhar mais nisso e acaba excluindo os outros fatores também, tá? Depois disso, depois do primeiro passo, você vai buscar alternativas, outros fornecedores, produtos similares, outras datas de entrega, escopos diferentes, localidades distantes que possam atender às necessidades da mesma forma com um preço acessível. Por quê? Porque aí você pode usar isso na negociação. Eu estou negociando, por exemplo, uma passagem aérea com vou usar uma agência de viagens qualquer aí. Só que aí na hora que eu chego, eu falo, gente, ó, mas o mesmo voo na outra agência B ali tá custando R$ 200 a menos por pessoa. E aí, como vai ficar? Eu não vou pagar esse valor. Aí provavelmente ele vai te oferecer. Se ele não conseguir chegar, talvez que ele não tenha essa margem, ele vai falar: olha, tudo bem, eu não consigo chegar nesse voo, mas eu posso colocar você, por exemplo, num voo em cabine executiva, ou eu consigo esse outro voo, ou eu consigo melhorar, por exemplo, se for pacote, eu consigo melhorar o hotel,
né? Você paga mais caro, mas aí eu consigo um hotel melhor para você, eu consigo te dar, por exemplo, o traslado, um passeio, enfim. Você acaba negociando e oferecendo outras alternativas para que o outro lado acabe cedendo. Como eu falei, a negociação ela pode ser de diversas maneiras, tá? E aí, por fim, o terceiro e eu acho que o mais importante passo é você não ter pressa, né? Então, muitas vezes, é claro que algumas pessoas têm a visão de vencer pelo cansaço, e isso não é bom, tá? Quando você está numa negociação, é importante você respeitar o tempo, respeitar as pessoas, né? Então você não pode ter pressa, mas você também não pode ser cansativo, senão a pessoa simplesmente fala, nossa, que chato, vou embora daqui. Pelo amor de Deus, não dá. Então é importante isso, tá? Não ter pressa, mas saber utilizar o tempo como aliado também, tá? Acabei colocando um slide aqui a mais, que era de mediação, mas eu não vou falar sobre isso. Agora, duas coisas que vocês precisam ter como foco numa negociação, e isso é o essencial, e a gente vai encerrar com esse slide. Como eu falei, é uma apresentação bem mais simples, porque nós vamos ter hoje uma aula mais prática. É você se prender a duas situações. Primeira, vencer os nãos. Quando você negocia, você tem que estar preparado para levar nãos e buscar sempre os seus sims, tá? Se você levou um não, você tem que buscar um sim. Você acabou de perder um negócio. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava como operador de telemarketing numa empresa que vendia software para hotelaria, para hotéis, né? Lá na Avenida Paulista. Eu era estagiário, foi meu primeiro emprego. E eu lembro que tinha uma colega de trabalho que ela vendia muito, mas muito. E eu era completamente, tipo, inexperiente, não tinha nenhum tipo de experiência, acabava perdendo as vendas para ela. Então ela conseguia fechar e a empresa dava muitos presentes, né? E eu não conseguia ganhar nada, porque ela era muito boa. E eu lembro que eu cheguei num dia, o nome dela era Priscila, lembro como se fosse hoje. Falei, Priscila, posso sentar um pouco com você para ver como você faz? E ela, muito simpática, muito prestativa, falou, não, claro, Fábio, senta aí. E eu comecei a pegar os jeitos dela, né? Então, quando ela levava um não, ela sempre tinha uma carta na manga e buscava uma outra alternativa para o cliente, né? E aí, com isso, eu percebi que ao longo do tempo, ela acabava conseguindo e não desistia de ter o sim dela, né? Até ela conseguir vender ou pelo menos agendar uma visita. Então, muitas vezes ele fala, não tem interesse. Eu falo, então deixa eu apresentar meu produto para você, a gente marca uma visita, uma reunião presencial e a gente apresenta o produto e muitas vezes acabava cedendo, né? Isso utilizando o tom de voz, comunicação, tudo, né? E aí eu percebi que isso acabava fazendo a diferença. E aí eu me lembro que no final do ano teve uma campanha, né, que era eu, ela e mais uma outra pessoa, que eles estavam dando um par de ingressos para o Beto Carreiro, né, com passagem aérea, hotel, entrada no parque, tudo pago. Gente, isso foi em 1999, se eu não me engano. Eu sou senhorzinho já estou 38 anos. Mas é isso. E aí eu lembro que nessa disputa todo mundo queria ganhar, porque passar o final do ano no Beto Carreiro, com tudo pago e tudo mais, ainda se ganhava R$ 200, que naquela época valia muito, né? É como se fosse hoje R$ 2.000, porque o salário mínimo era 100, então o salário mínimo hoje é 1.000, né? Seria 2 salários mínimos. Então é como se você ganhasse passagem, hotel e entrada no parque, mais R$ 2.000 para você gastar lá. E aí eu lembro que durante uma negociação super difícil me deram para ligar o cliente mais difícil que tinha, que era uma grande rede de hotéis aqui. E eu fui totalmente sem esperança, né? E quando chegou na minha... comecei a negociar, o diretor lá da empresa falou, olha, eu não tenho interesse. Aí eu falei, tá, mas você consegue pelo menos me receber? Ele, te receber não, mas eu quero conhecer a sua empresa. Nossa, preparei um mega café da manhã para o indivíduo e tudo mais, mostrei todos os pontos fortes, fui procurar conhecer qual era o sistema que ele trabalhava, quais eram os pontos fracos do sistema que ele trabalhava, o custo do sistema que ele trabalhava, já fui preparado, né? E aí quando ele, claro que não era eu que fazia a negociação, mas eu dava suporte para o meu gerente, né? Eu só buscava isso.
E aí eu mostrei pro meu gerente, a gente acabou fechando o negócio. E eu fui pro Beto Carreiro, levei meu pai na época, né? Nós passamos lá 4 dias e foi assim muito interessante, né? E aí uma segunda situação também era, eu trabalhei também como corretor, a gente negociava apartamentos e a gente tinha que vender apartamento num bairro, vocês são aí de Diadema, mas num bairro próximo a Taboão da Serra, né? E a localização era muito ruim. Não estou falando de Taboão ser ruim, tá, gente? A localização desse apartamento era um bairro muito ruim. E a gente tinha que vender e tinha uma bonificação muito boa. E aí eu lembrei de um amigo que era investidor e peguei ele, levei para almoçar e falei: ah, olha que legal esse bairro, vai crescer, né? Tá chegando um ônibus linha nova, asfaltou determinada rua, o metrô já está a 3 quilômetros daqui. Comecei a mostrar os pontos fortes. E aí ele se interessou, acabei vendendo um apartamento para eles. Onde eu quero chegar com isso, gente? Tá vendo que quando você tem foco e objetivo, muitas vezes pode levar um não, né? Mas você tem que correr atrás do sim. Então, hoje nós vamos desenvolver esse sim, tá? Nós vamos trabalhar esse sim, porque a gente precisa desenvolver esse lado aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente vai agora interagir aí e a gente continua a nossa aula, tá bom? Obrigado.